Capítulo 15. Carreiras em Big Data. Nossa agenda cobre carreiras em Big Data, cientista de dados, descrevendo carreiras de dados, conclusões sobre as carreiras de dados. Carreiras de dados. Uma variedade de profissões e carreiras surgiram nos últimos anos, orientadas para a área de Big Data. A carreira mais abrangente em Big Data é a do cientista de dados. Algumas carreiras para Big Data são analista de negócios, analista de dados de negócios, analista de inteligência nos negócios, analista de dados, analista de Big Data, gerente de ciência de dados, engenheiro de dados, engenheiro de software, engenheiro de desenvolvimento para Big Data, arquiteto de Big Data e administrador de Big Data. Cientista de dados. Os cientistas de dados são profissionais provenientes de diferentes áreas, com diferentes backgrounds, envolvendo estatísticos, físicos, matemáticos, especialistas em aprendizado de máquina, engenheiros de software, analistas de dados, tecnólogos, gerentes de tecnologia ou de banco de dados, programadores. Os cientistas de dados, em geral, possuem inúmeras competências e habilidades que são classificadas em 4 níveis: habilidades analíticas, habilidades de programação de computadores, matemática e física, comunicação e apresentação. Escrevendo as carreiras de dados. Business Analytics ou analista de negócios. O título de analista de negócios é usado como rótulo para uma ampla gama de empregos. É responsável por avaliar documentos, planos de negócios, processos e sistemas empresariais para identificar melhorias que podem ser feitas. Business Data Analytics, analista de dados de negócios. É o analista de negócios que utiliza as tecnologias de Big Data para identificação, análise e definição das métricas de negócio, os KPIs. Business Intelligence Analyst, analista de Business Intelligence, analista de inteligência de negócios. Boa capacidade de solução de problemas e excelente comunicação para descrever os dados, explicar a análise e oferecer possíveis alternativas, descrevendo soluções técnicas em uma linguagem acessível. Data Analyst, analista de dados. O analista de dados coleta, limpa, manipula, processa e analisa dados. Prepara relatórios incluindo gráficos, painéis e outras visualizações. Tem conhecimentos tecnológicos consideráveis e conhecimentos profundos da indústria que atua, operacionalizando Big Data dentro de funções e processos específicos, com foco claro em tendências de desempenho. Big Data Analysta, analista de Big Data. O analista de Big Data é um analista de dados atuando diretamente com a análise de Big Data. Análise de dados avançados, envolvendo modelos preditivos, algoritmos estatísticos e análises de alto desempenho. Data Science Manager, gerente de ciência de dados, responsável por estruturar e gerenciar equipes em projetos de Data Science ou Big Data, respondem pela identificação e recrutamento de engenheiros e cientistas de dados e outros profissionais. Tem a responsabilidade de garantir que as pessoas interajam dentro de uma equipe de dados e, para tanto, devem ter boas habilidades de comunicação. Data Engineer, ou engenheiro de dados, é considerado um dos principais membros de uma equipe de Big Data. Deve criar toda a infraestrutura para Big Data envolvendo hardware e software. Quais os bancos de dados vão ser utilizados, qual plataforma, quantos servidores e com que capacidade. Qual tecnologia de nuvem será utilizada, como será a ingestão de dados, quais ferramentas de produção serão utilizadas. Software Engineer, engenheiro de software. Engenharia de software é uma área da ciência da computação voltada à especificação, desenvolvimento, manutenção, e criação de software. O engenheiro de software é o desenvolvedor especializado em linguagem de programação, banco de dados, metodologias, processos e gerenciamento de projetos que desenham e desenvolvem software. As linguagens de programação mais utilizadas são C, C++, Java e Python. Engenheiro de desenvolvimento para Big Data. São desenvolvedores, engenheiros de software que projetam, codificam, programam e criam aplicativos para Big Data. Esses profissionais se especializaram em trabalhar com a plataforma Hadoop e em uma de suas derivações, como a Cloudera, Hortonworks ou MapR, que são as distribuidoras mundiais de Hadoop. Big Data Architects, arquitetos de Big Data. Os arquitetos de Big Data fazem todo o planejamento de dados, além de buscá-los onde quer que estejam, e coordenam todos os recursos de dados de uma organização. Big Data Administration, administração de Big Data. Para Hadoop e seu ecossistema surgiram os chamados administradores de Big Data, responsáveis por manter tecnicamente essas plataformas atualizadas e em funcionamento, fornecendo acesso aos dados para os demais membros da equipe de Big Data.
Algumas curiosidades. O IDC prevê que nos Estados Unidos haverá 190 mil postos de trabalho para profissionais especializados em Big Data, e esse número ainda é suficiente para a demanda que o mercado necessita. Estimativas do Gartner apontam que somente este ano serão criados 4,4 milhões de postos de empregos em todo o mundo para se trabalhar com Big Data, porém apenas um terço dessas vagas serão preenchidas. O trabalho de cientista de dados foi classificado como o melhor emprego dos Estados Unidos por 3 anos consecutivos, com um salário médio de US$ 110 mil por. Conclusões sobre as carreiras de dados. Vale a pena investir em uma carreira de Big Data? Sim, de fato vale. E o mercado está aberto para receber bons profissionais oriundos de diversas áreas do conhecimento humano, como física, matemática, ciência da computação, economia, saúde, entre outras. O data scientist tem entrada franca em todos esses mercados, desde que esteja preparado para atuar com análise de dados e ter bons conhecimentos na área que vai atuar. Algumas curiosidades. Formandos de economia têm se dedicado ao estudo de ciência de dados para se tornar cientistas de dados e atuar nos mercados financeiros e empresariais em geral, considerando sua boa formação acadêmica em áreas como estatística e matemática. Muitos estudantes formandos em física e astrofísica passaram a se especializar em programação de computadores e aprendizado de máquinas, para se prepararem para a carreira de data scientist. Cientista de dados de veículos autônomos é uma nova profissão orientada para análise de dados. Muitos engenheiros têm buscado esta nova profissão em falta em empresas como a Tesla, Ford e outras montadoras mundiais. Encerramos aqui o capítulo 15. Vamos em frente.